Nós vamos dar continuidade à nossa jornada de 40 dias de libertação. E hoje nós estamos no 19º dia dessa jornada, estamos caminhando, na jornada, e lembrando aos irmãos que no dia 8/11, às 20 horas, vamos ter a primeira vigília dessa jornada. Então, estejam todos preparados, preparem seus louvores, testemunhos, agradecimentos. E hoje nós temos conosco o nosso querido mensageiro, o irmão Frederico Camini, que vai falar sobre o tema Uma Profecia Maravilhosa. Então, vamos ficar atentos a esse tema. Bom dia, irmão Frederico. Bom dia, irmã Adriana. Bom dia a todos os nossos queridos amigos e os irmãos que estão presentes aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe, com o irmão está a palavra. Que Deus te use. Amém. Irmãos, mais uma vez, feliz sábado para todos. Estou agradecido a Deus pela oportunidade, de estarmos com os irmãos aqui nessa manhã. Eu costumo dizer que Deus, Ele nos ouve a cada momento. Então, independente do momento, independente da hora, da circunstância, Deus, Ele está pronto a nos ouvir. Mas existe uma hora que Ele fala com a gente. E essa hora é na madrugada. Então, se nós formos analisar na história, e os grandes reavivamentos e as grandes experiências com Deus foram na madrugada. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela vida dos irmãos aqui, por ter esse grupo, e eu tenho certeza que milagres estão acontecendo, e que o nome de Cristo seja glorificado através de cada pessoa, e que esses 3 últimos meses do ano sejam os meses mais abençoados na vida de todos os irmãos, através da oração. Conta-se que durante a Guerra Civil Americana, um jovem soldado, ele tentou visitar o presidente Lincoln para pedir para ajudar a sua família. E o guarda, assim que ele tentou aproximar ali da Casa Branca, o guarda barrou aquele jovem. E aquele jovem ficou tão desanimado, que ele sentou-se na calçada e ele começou a chorar. E aí, o menino viu aquele jovem chorando e falou: o que você está acontecendo? Por que você está chorando? Ele explicou que ele queria muito estar diante do presidente para apresentar as suas causas para ele, a família não estava passando muito bem. E aí, aquele menino pegou aquele jovem pela mão e ele levou direto na sala do Lincoln. E aquele menino era Ted Lincoln, que era o filho do presidente. E assim também acontece com a gente. A gente não pode entrar em contato com Deus por conta própria. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele pode nos conduzir até o Pai. E foi em 1844 que Cristo começou a interceder pessoalmente por nós no juízo investigativo. Então, Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E eu pergunto para todos aqui nessa manhã, se você soubesse que o seu nome ele ia ser passado em revista hoje no Tribunal Celeste, você ficaria com medo ou você ficaria em paz? Muita gente pensa que o juízo é uma coisa assustadora, mas a Bíblia mostra que para quem está com Jesus, o juízo é uma boa notícia. Por quê? Porque quando a gente está em paz com ele, ele nos salva e ele nos santifica também. E lá em Daniel 8,14 fala justamente sobre isso, que Daniel ele teve uma visão. Ele ouviu um anjo dizendo assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, na época, quando Daniel ouviu essa profecia, ele não entendeu, ele ficou muito triste. Ele achou que o templo na terra seria destruído ou purificado, mas, na verdade, Deus estava falando do santuário celestial, que é o lugar onde Jesus ministra hoje. E o anjo explicou, para Daniel, que está lá em Daniel 9:25, que o templo, ele começaria quando saísse a ordem para reedificar, para reconstruir ali Jerusalém. E esse ano era o ano de 457. E Deus disse que passaria 2.300 anos até que o santuário fosse purificado. Então, começou a 457 até o ano 34.
que foi o apedrejamento de Estevão. Então, esses 490 anos foi o tempo que Deus deu de graça para o povo judeu. E aí, quando ali Estevão foi apedrejado, termina aquele tempo de graça. E aí, depois de 34 até 1844, que se a gente for somar, dá 1810 anos, é o tempo de graça para o mundo inteiro. E quando nós chegamos a 1844, nós começamos agora uma fase no céu, que quando Jesus ele entra no lugar santíssimo e ali inicia o juízo investigativo. E o que isso significa para a gente hoje? Que Deus ele é tão justo e ele faz o juízo de uma forma transparente. Os anjos e o universo inteiro, ele vê os registros da nossa vida. E Jesus aparece diante do nosso Pai como o nosso advogado. Hebreus 9, 24, ele fala assim, Cristo entrou no céu para agora comparecer por nós diante de Deus. Isso quer dizer que hoje, nesse momento, Jesus ele está apresentando o seu sangue por você. Jesus ele não está nos acusando, ele está o quê? Ele está nos defendendo. Eu costumo dizer que o juízo investigativo é como se fosse um detox espiritual no universo, que no céu, Jesus limpa o registro dos nossos pecados. E na terra, o Espírito Santo, ele limpa os nossos corações. Então, nós estamos vivendo na época de purificação. É a hora de deixar Jesus apagar da nossa vida tudo aquilo que nos prende ao pecado e agora escrever uma nova história. Eu costumo dizer que imagina que o céu ele é como um sistema de computador, onde estão todos os registros da nossa vida. Então, ali tem foto, ali também tem mensagem, tem pensamento, tem tudo. Mas tem um detalhe, o antivírus do pecado é o sangue de Jesus. Então, cada vez que você confessa algo a Jesus com sinceridade, Jesus apaga da memória celestial o registro do seu erro. E aquele arquivo ele é limpo e a tela fica branca outra vez. E é o que está acontecendo com a gente hoje. Desde 1844, Jesus ele está limpando os pecados, os registros da nossa vida e preparando o mundo para a sua volta. Então, o juízo ele não é para nos assustar. O juízo é para nos libertar. E o juízo agora mostra, né, o amor de Deus e que ele é justo e que ele realmente ele é real. Então, Jesus hoje ele está olhando para o nosso nome com amor. Ele quer nos apresentar diante do Pai com o quê? Com o coração limpo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos hoje ir até Ele e falar, Senhor, limpa meu coração. Nós precisamos hoje fazer uma reflexão e falar assim, como é que está a minha vida diante de Jesus? Então, esse tem que ser o nosso objetivo. E quais são os 5 benefícios do juízo investigativo para a nossa vida hoje? O que eu tenho a ver com Daniel 8,14, né? Então, o primeiro ponto é que o juízo investigativo, ele revela a justiça e o amor de Deus. O juiz, ele mostra que Deus, ele é justo e misericordioso. E cada caso, ele é examinado com cuidado e o universo reconhece esse amor, essa harmonia que existe entre o amor e a justiça. E Ellen G. White, ela diz assim, o juízo é o ato de Deus em vindicar o seu caráter diante do universo, mostrando que as suas decisões são justas e verdadeiras. Então, quando nós entendemos a justiça divina, nós aprendemos a viver com sinceridade e retidão. E a santificação, o que é a santificação? É você refletir o justo caráter de Deus. E o segundo benefício do juízo investigativo é que Cristo, ele é o nosso advogado e o nosso mediador. Então, Jesus, ele comparece diante do Pai, apresentando o seu sangue em nosso favor. Ele intercede por cada nome que está sendo analisado no céu. No grande conflito, a Ellen G. White diz assim, Cristo comparece diante de Deus, apresentando o seu sangue em favor do pecador arrependido. Ele intercede por aqueles que o recebem como seu Salvador. Então, hoje é o dia de nós irmos até a Cristo, confessar nossos pecados e reconhecer a Cristo como o nosso Salvador. Porque muitos veem a Cristo como um juiz, né? Como uma vara na mão ali.
E quando nós entendemos o caráter de Cristo e o amor tão grande que ele tem por nós, e que ele é o nosso advogado, e que nós somos seus representantes aqui na terra, e que a nossa santificação é o modo de viver que o céu aprova o testemunho da nossa vida. Então, hoje, é o tempo de a gente parar, analisar e falar assim, peraí, será que a minha vida está sendo um testemunho vivo do poder de Deus para todas as pessoas? Será que o meu modo de viver é o modo de viver que o céu está aprovando? E se não está sendo, hoje é o dia que Jesus ele está dando graça para a gente para viver a vida que Cristo ele viveu aqui nessa terra. E a terceira lição que eu aprendo é que a purificação do santuário do nosso coração. A purificação do santuário celestial, ele reflete a purificação da alma do crente. Por quê? Porque enquanto Cristo ele apaga os registros do pecado, o Espírito Santo apaga o pecado real do nosso coração. A serva do Senhor ele escreveu, assim como o santuário celestial deve ser purificado do registro dos pecados, assim também o povo de Deus deve ser purificado do pecado real por meio da graça de Cristo. Então, Jesus, ele permite que nós vivamos esse tempo para quê? Para a gente analisar, para a gente viver o nosso coração e falar assim, será que a minha vida está como a vida de Cristo quando ele esteve aqui nessa terra? Então, esse tempo de graça que Jesus está nos dando é justamente para a gente fazer essa reflexão e a gente realmente analisar. E o que é santificação? Santificação é cooperar com Jesus na limpeza do templo do nosso coração. E cada pensamento e atitude deve refletir a nossa pureza. Então, hoje é o tempo de nós estarmos puros diante do Senhor. Eu aprendo também que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para preparar um povo para a volta de Cristo. O juízo ele tem um propósito para preparar um povo santo e fiel, pronto para estar em pé no grande dia de Cristo. É o tempo do selamento e da purificação final. O livro Eventos Finais, na página 36, diz assim, o juízo que começou em 1844 tem por objetivo preparar um povo para estar em pé no grande dia da volta do Senhor. Então, hoje é o tempo de graça que nós temos para consagrarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Para quê? Para que, se Ele vivesse hoje, nós, pela graça de Cristo, estivermos o quê? Preparados para comparecer diante do Senhor. E a santificação é o selo de Deus. E quem permite ser transformado agora está pronto para o encontro com Cristo. Então, eu costumo dizer, o que é o selo de Deus? O selo de Deus é um conjunto de verdades que inclui o sábado e também o selo de Deus. Quem que recebe o selo de Deus? É quando nós fomos tentados em todas as áreas da nossa vida. Então, cada um de nós, cada uma das pessoas que estão aqui hoje, elas estão sendo testadas em cada área das suas vidas. E quando nós passarmos por esse teste de Deus, nós podemos ter certeza que nós não vamos ser uma ameaça para o céu. E aí nós vamos poder comparecer diante de Cristo e viver com os santos anjos que nunca pecaram. Quando nós passarmos por todos os pecados, por todas as tentações. Então, hoje é o dia que nós temos que falar assim, Senhor, será que tem algum pecado? Será que tem alguma tentação que eu ainda não venci? Porque o selo de Deus é o teste, falando assim, esse aqui, ele não representa uma ameaça, ele já passou por todos os testes e ele vai ser uma bênção para o céu. Então, nós precisamos desse selo. Nós precisamos agora pedir, Senhor, eu quero receber esse selo. E estar junto com Cristo, né? E com santos anjos no céu por toda a eternidade. E o quinto passo que eu entendo, o privilégio, é que hoje Cristo ele nos chama ao arrependimento e à vitória sobre o pecado. E o juízo é o tempo de graça profunda. E Deus, ele deseja transformar vidas, ele não quer apenas perdoar. E cada confissão sincera é uma vitória registrada no livro da vida. Ellen G. White ela diz assim, enquanto o juízo ele está em andamento no céu, devemos examinar o coração e abandonar todo o pecado para que nossos nomes sejam conservados no livro da vida. E a santificação é o resultado do arrependimento diário. Cada pecado confessado
é uma página apagada. E cada vitória é a luz, é a linha da luz escrita no livro eterno. E o juízo investigativo não é o fim da esperança, mas a maior prova do amor de Deus. E ele mostra que o céu inteiro está empenhado na obra de salvação de toda pessoa. 1 João 3,3, ele diz assim: todo aquele que tem essa esperança em si mesmo, purifique-se, assim como ele é puro. E hoje, né, enquanto o nosso bom Deus, ele é o nosso advogado, hoje é o dia da gente ir até ele. Eu sempre gosto de contar essa história, e a última vez que eu participei eu contei, eu vou contar a título de ilustração mais uma vez, que imagina que nós temos aqui 2 sócios, nós temos o Pedro e temos também o João. E aí vamos supor que eles se desentendem, e aí tá naquele calor lá do desentendimento, aí o Pedro vai lá e empurra o João vai lá e bate a cabeça na mesa e morre. E o Pedro fala assim: nossa, e agora? Eu matei o João, o que eu vou fazer? Ele vai e pega o telefone, ele vai e liga para o advogado e fala assim: deixa eu te falar, advogado, aqui é o Pedro que está falando, eu matei meu sócio aqui, a gente estava numa discussão, sem querer eu empurrei ele morreu, e eu não sei o que eu faço. Aí aquele advogado falou assim: ó, fica tranquilo, me espera aí que eu estou chegando. Só que o Pedro, ele fica tão desesperado, e ele foge, e ele fica foragido durante 10 anos. Depois a justiça vai, acha ele, a polícia vai, acha ele, e agora ele é intimidado agora a comparecer diante do tribunal ali para julgar o caso dele. E aí quando ele chega naquela audiência, e quando ele abre a porta ali, quando ele vê o juiz era aquele advogado que ele conversou há 10 anos atrás. E agora ele vai e chega para conversar com aquele juiz e fala assim: ó, meu amigo, que bom que é você, porque você sabe que eu sou inocente. Você sabe que eu era aquela pessoa que eu matei meu amigo, mas foi sem querer. Aí o juiz fala assim: ó, deixa eu te falar, naquela época eu era o seu advogado, naquela época eu poderia te ajudar, agora eu já não estou mais nessa função, agora eu estou como juiz, agora eu vim aqui para te julgar, e nós vamos ver os fatos. Então, da mesma forma, hoje é o tempo que Jesus, ele coloca a capa do nosso advogado. Então, hoje, nós podemos ir até ele e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem um pecado que eu não consigo vencer. Me ajuda, Senhor. E cada um de nós tem um pecado que a gente precisa vencer. Por isso que eu sempre falo com as pessoas para pegarem um caderninho de oração e colocar o pecado que você precisa vencer. Uns é o pecado, às vezes, da língua, outro é o pecado, às vezes, do egoísmo, outro é o pecado, às vezes, tem dificuldade de dizimar, e cada um de outro é na reforma de saúde. Então, cada um de nós, nós temos uma dificuldade. Então, hoje, Jesus, ele nos convida a levar essa dificuldade para ele. Ele prometeu que ele nos daria poder para a gente vencer. Então, que a gente possa aproveitar hoje esse tempo de graça que nós temos, enquanto Jesus é o nosso advogado, para a gente pedir a ele poder para a gente vencer nossas tendências pecaminosas. Porque brevemente ele vai colocar a capa de juiz, e ele não vai poder mais estar ao nosso lado. Então, que nós possamos hoje aproveitar esse tempo de graça, essas madrugadas, essas campanhas que estão sendo feitas, para que nós possamos pedir ao Senhor arrependimento, a gente possa pedir ele graça e poder para vencer as nossas dificuldades. E se nós formos até ele hoje, eu posso garantir para os irmãos que ele tem poder para purificar nossas vidas e nos fazer tão puro quanto os santos anjos que nunca pecaram. Basta nós irmos até ele e abrirmos o nosso coração enquanto esse tempo de graça que nós estamos vivendo. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia para que a gente possa aproveitar, né, que ele está no santuário celestial ainda intercedendo por cada um de nós, e não existe causa perdida, né, causa perdida para aqueles que vão até Cristo. Então, nós possamos ir até ele hoje e derramar o nosso coração com sinceridade, tendo certeza que ele pode nos purificar, nos limpar de toda impureza, que essa possa ser a nossa oração nesse dia abençoado. Amém.